Bem, irmãos, no vídeo de hoje vamos estar estudando o início do livro de Jonas, ver o seu tempo, quem era Jonas, de onde ele veio, quem era essa cidade de Nínive, a qual povo se referia e qual a implicação que isso traz em nossas vidas tantos anos depois. Então vamos começar lendo 3 versículos do livro de Jonas. Então Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. E vamos à leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bem, esse é os primeiros 3 versículos do livro de Jonas. Muitas pessoas, no decorrer da história, conhecem o livro de Jonas. Ele é conhecido tanto no meio cristão, quanto também em quem não se diz cristão, geralmente tem alguma noção do que é o livro de Jonas. E as pessoas têm como o grande personagem do livro o peixe, o grande peixe que Deus preparou para levar Jonas até a cidade onde deveria pregar. Muitas pessoas pensam no peixe como sendo o personagem principal, mas o que vemos aqui é que o centro desse livro não é nem o peixe, não é Jonas, não é a cidade, não é a pregação eficaz que estão na posição central do livro. O personagem principal aqui no livro, de um lado a outro, é Deus. Deus se apresenta como Senhor de Israel, Senhor da natureza, Senhor das nações e Senhor do coração dos homens também. Aqui nós temos visto que homens, reinos ou ideologias não podem criar obstáculos, nem frustrar a vontade de Deus. Aqui no livro de Jonas nós vamos ver, no decorrer dos vídeos, dos estudos que serão feitos, que Deus envia Jonas para Nínive, Deus envia a tempestade, Deus envia um grande peixe, Deus preserva a vida de Jonas no peixe, Deus ordena o vômito do peixe no local exato da sua vontade, Deus envia Jonas novamente a Nínive, Deus envia arrependimento ao povo, envia graça, Deus faz brotar uma planta, Deus faz secar a planta, Deus envia sua misericórdia. De um lado a outro, Deus é o principal personagem. Ele é o centro de todo o livro. E o livro começa com o relato de que a palavra do Senhor veio a Jonas. Temos no versículo 1 dizendo: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Temos aqui, irmãos, várias coisas nesses 2 versículos. A primeira coisa que nós podemos observar é a parte histórica. Deus usava profetas para transmitir suas mensagens a Israel, especialmente em um momento de crise. A história aqui já começa com uma ação de Deus. O primeiro ato do livro de Jonas já é a escolha de Deus para que Jonas execute uma missão de ir à grande cidade de Nínive e lá clamar contra ela um juízo vindouro, um juízo de Deus. Até aqui, esse momento, os profetas, eles só eram enviados ao povo de Deus. Alguns profetas, como Jeremias, Isaías, Amós, Naum, profetizaram contra outras nações um juízo de Deus.
mas não foram enviados para alertá-los. As profecias deles eram para conhecimento do povo de Israel do que Deus faria nas nações. Então a narrativa de Jonas, ela é diferente de todas as outras anteriores. Aqui nós temos um Deus escolhendo um profeta para pregar aos ímpios, para ele avisar do que estaria à frente deles, se não mudassem os seus caminhos. O que nós podemos ver como sendo uma revolução nos dias de Jonas. Um profeta aqui chamado para deixar Israel e ir até uma cidade gentia, pode ser visto aqui como uma ideia perturbadora nos dias de Jonas. Mais perturbador ainda seria a ideia de que Deus queria avisar os ímpios de uma desgraça iminente que estava chegando. Temos exemplos de juízos divinos anteriores a esse sobre Nínive. Por exemplo, no caso do dilúvio, certo? O dilúvio, a inundação que veio na época de Noé, que cobriu todo o mundo e exterminou tudo o que tinha pela frente, sejam animais, pessoas, plantas, foi tudo. A criação foi remodelada. E nós temos aqui que é de pensamento popular que no dilúvio Noé tenha pregado a sua geração para que eles se arrependessem diante do juízo de Deus. Mas se nós fizermos uma análise real dos textos em Gênesis, citações de Jesus, citações de Pedro, nós vamos ver que desde o princípio até o fim, na questão do dilúvio, Deus sempre deixou claro que iria salvar somente Noé e sua família. Em nenhum texto nós temos a afirmação de que Noé foi enviado para pregar aos ímpios. Não, o que temos é que Deus falou com Noé e deu diretrizes para serem seguidas e que através daquilo ele e sua família escapariam, pois assim era a vontade de Deus, trazer o juízo sobre todos. Também temos o caso, no próprio livro de Gênesis, de Sodoma e Gomorra. Abraão é informado do que vem sobre as cidades. O socorro é concedido quando anjos vão e socorrem somente Ló. Eles vão à cidade de Sodoma e Gomorra para retirar somente Ló. A cidade não recebe qualquer aviso, qualquer pregação. O juízo divino vem e pega todos de surpresa. Então veja que diante desses textos anteriores, histórias anteriores, aqui nós temos o que? Uma inversão. Aqui nós temos Jonas sendo enviado a uma grande cidade para avisá-la do juízo divino. E quem era essa grande cidade de Nínive? Quem era esse povo que receberia esse alerta de Deus? Constava que Nínive na época era a maior cidade do Império Assírio, o império maior que existia na época de Jonas. Eles eram conhecidos como um dos impérios mais cruéis, mais violentos dos tempos antigos. Eram conhecidos por registrar a sua maldade em cada vitória militar. Eles deixavam rastros de maldade, de tortura, desmembravam pessoas, decapitavam pessoas, eram horrores para todos os lados. Em muitas cidades que os exércitos assírios estavam chegando para atacar, para destruir, quando os moradores ficavam sabendo que eles estavam na área, estavam chegando, eles preferiam se suicidar dentro das cidades do que serem entregues aos assírios. Os que escapavam sofriam ainda uma terrível escravidão. Era esse o retrato do povo de Nínive, do Império Assírio. E aqui, relacionado a Israel, eles, desde a época do rei Jeú, Israel começou a pagar altos tributos para aplacar a fúria dos assírios, para os deixar longe de Israel. E isso durou todo o tempo de Jeú e alguns reis, e durou toda a vida de Jonas. Então, Nínive aqui era, no tempo de Jonas, a maior cidade do mundo, a cidade mais perversa, a cidade mais violenta, a cidade mais rendida ao pecado do mundo. Nínive também era
o maior centro de maldade, o maior centro de violência, o maior centro de feitiçaria do mundo. O livro de Naum, que viveu tempos anteriores a Jonas, é um livro dedicado à condenação de Naum, feita por Deus. Deus anuncia a queda de Nínive, que viria tempos depois. E temos aqui no livro de Naum, o profeta Naum, no capítulo 3, descreve a cidade como o lugar mais tenebroso do mundo. Há diversas palavras pesadas dirigidas às cidades pelo próprio Deus. E aqui, voltando ao nosso texto em Jonas, temos que essa cidade terrível, ela foi escolhida por Deus para receber um profeta para avisá-los do perigo que vinha à frente. E quem era esse profeta? O versículo 1 do livro de Jonas nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quem era esse profeta Jonas? Quem era esse escolhido por Deus aí à terrível cidade? O livro de Jonas inicia com um relato de que a palavra do Senhor veio a Jonas, o chamado do Senhor veio a Jonas. Mas o livro não fornece maiores informações sobre quem é o profeta escolhido. Muito provavelmente, só a informação de que seria Jonas o enviado já possivelmente causaria um impacto aos seus primeiros leitores. Por isso dispensaria maiores apresentações de quem era a pessoa. Jonas aparece aqui como um elemento surpresa de Deus, certo? Então vamos, a partir de agora, começar a investigar o que podemos colher de informações sobre Jonas, família, cidade, seu tempo, o seu rei, e a partir daí tentar montar um histórico, um contexto cultural para nos ajudar a entender o livro de Jonas. E aqui temos na primeira pessoa como Jonas. Jonas aqui, temos a palavra Jonas, o significado do seu nome, quer dizer pomba. E isso tem várias implicações ao povo do Antigo Testamento, na história dos israelitas. No Salmo 55, versículo 4 a 7, a pomba ela é registrada como uma ave que foge do perigo. Em Isaías 59:11, ela é símbolo de quem sofre e de quem geme. Em Gênesis capítulo 8, versículo 11, nós vemos que a pomba é a ave que Noé enviou para testar se a ira de Deus já tinha passado e se as águas do dilúvio já tinham secado. Ela é o animal escolhido. E nós temos aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16, que o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma forma de pomba, testificando a missão de Jesus, entre outras coisas, como Salvador, como príncipe da paz entre Deus e os homens. Mas aqui na vida de Jonas, nós vamos observar que Jonas parece mais um gavião do que uma pomba, certo? Como podemos já começar a observar isso? Jonas dentro do seu tempo. Existe somente um relato bíblico sobre Jonas em outro livro fora o dele no Antigo Testamento. Vamos abrir agora em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Vamos ler, e o texto diz o seguinte. Está falando aqui o texto sobre o reinado de Jeroboão II. E diz: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefer.
é fé. Então veja aqui, no único texto que temos sobre os antecedentes de Jonas fora do seu livro, podemos colher várias informações. Primeira, quem era o pai de Jonas? O seu pai era Amitai. Amitai é uma palavra que significa, um nome que significa verdade, ou minha verdade. Esse texto também explica que o pai de Jonas era profeta do Senhor. Então temos aqui a informação nesse versículo de que Jonas era filho de um profeta que tinha a verdade em seu próprio nome. Voltando um pouco mais na sua Bíblia, no capítulo anterior, no capítulo 13, no versículo 20 e diante, nós somos informados de que também o profeta Eliseu morreu. Então veja, podemos concluir aqui que Jonas é o profeta em atividade depois que passou o ministério de Elias, depois vem o ministério de Eliseu, e o próximo ministério profético é o de Jonas. Provavelmente, muito provavelmente, Jonas era aluno de Eliseu, era discípulo de Eliseu. Algumas tradições antigas alegam que Jonas é o garoto que Elias ressuscitou, mas isso não tem comprovação nenhuma de que é verdade. Então, é uma informação que podemos ter conhecimento, mas não podemos levar como 100% verdade. Então, veja que essas informações são bastante importantes, porque Jonas é o próximo profeta depois de Eliseu. É informado também no próprio 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que Jonas era da cidade de Gat-Efer, ou Gat-Efer. Essa cidade de Jonas ficava a 7 quilômetros aproximadamente de Nazaré, a cidade de Jesus. Jonas era também o único profeta galileu antes de Jesus. Esse fato caiu no esquecimento dos fariseus, pois temos um texto no livro de João, capítulo 7, versículo 52, onde nós lemos os fariseus confusos conversando, e na sua conversa eles dizem, numa forma de desacreditar Jesus, que não havia profeta galileu em Israel na história. Fazendo isso, eles esquecem que Jonas era galileu. Outra coisa que também eles esquecem é que Jesus, quando confrontado pelos fariseus por sinais, eles queriam ver sinais e provar os sinais de Jesus, Jesus diz em Mateus 12 que não daria outro sinal aos fariseus senão o sinal de Jonas. Então veja como Jonas é bem interessante. O profeta galileu antes de Jesus. Também nos é dito no próprio texto de 2 Reis capítulo 14 sobre o tempo de Jonas, que era o tempo do grande rei Jeroboão II. Jeroboão II reinou por 41 anos em Israel. O tempo desse rei e também o tempo de Jonas é um tempo de prosperidade, de conquistas militares de Israel, paz nas fronteiras. Mas mesmo nesse contexto, nesse ambiente histórico, também era presente em Israel uma opressão econômica, desmandos legais, decadência moral, abandono de Deus e idolatria para todo lado. No livro do profeta Amós, o profeta Amós ele é contemporâneo de Jonas, um pouco depois. Diz que ele descreve Israel no tempo de Jeroboão II. E ele descreve Israel como denunciando a ganância insaciável dos poderosos, denunciando a corrupção dos juízes com os ricos para oprimirem os pobres, denunciando a corrupção dos valores morais. Ele vai também denunciar o desaparecimento da comunhão com Deus, pois as pessoas só tinham uma espiritualidade sem prática. Então veja que esse tempo de Jonas, como participando do tempo de Jeroboão II, implica em várias coisas. Outra informação
também podemos ver em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, é sobre o ministério de Jonas antes do seu livro. E diz o seguinte no capítulo 14, versículo 25 de 2 Reis. Nós já lemos, vamos ler aqui, verificar que durante o reinado de Jeroboão II foi restituído os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície. Tudo isso conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual veio por meio do ministério de Jonas. A informação aqui, irmãos, é que Jonas foi enviado por Deus para fortalecer Israel, recuperando os territórios importantes perdidos, restabelecendo as fronteiras. Então temos aqui nesse momento Deus enviando o seu profeta Jonas para dar um socorro a Israel. É dito no próprio capítulo 14, no verso 26, o seguinte: porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Então veja, Deus ofereceu misericórdia ao povo, pois viu que a miséria do povo era muito grande, que os escravos e os livres padeciam Israel, certo? Um Israel desviado, um Israel pobre, Israel miserável e com um rei mau. No verso 24 do mesmo texto, diz que Jeroboão II era um rei que fez o que era mal aos olhos de Deus. Então veja, nesse contexto de um povo desviado e de um rei mau, Deus chamou Jonas, ele é levantado, certo, para fortalecer o poderio militar de Israel, para fortalecer as fronteiras. E ele vai profetizando essas bênçãos nas conquistas do exército, as conquistas militares. Por isso é tido que Jonas era um profeta, é tido por muitos que Jonas era um profeta nacionalista, combativo, alguém preocupado extremamente na defesa de Israel e na posição de Israel no mundo da época. Tudo por conta do auxílio que Deus enviou por meio de Jonas. Ele veio profetizando a bênção de Deus nesse tempo. Então temos de um lado o povo decaído, um rei mau, e Deus envia o socorro por meio do ministério de Jonas. Porém, do outro lado, temos na contramão de Jonas o profeta Amós e o profeta Oséias, do lado oposto da história. Se por um lado de Jonas Deus abençoava o povo, mesmo em meio a tal miséria, tal depravação, do lado de Amós e Oséias, também no mesmo tempo de Jonas, Deus estará enviando sérias confrontações ao povo de Israel com respeito ao seu pecado, com respeito ao coração deles não ter mudado. Deus estava abençoando e mesmo assim as pessoas não estavam mudando, certo? Acontece também outra coisa. Anos depois surge o ministério do profeta Isaías, que profetiza que a Síria, ou seja, Nínive, seria o meio de destruição de Israel, do reino de Israel pecador. Isso está no livro de Isaías, capítulo 7. Então veja que no meio de todo esse contexto, Deus chega para Jonas, no seu livro, e diz: Jonas, levanta, vai e clama contra Nínive. Vai avisá-los de que o juízo chegou a eles. Certo? Então perceba aqui o quão chocado podem ter ficado os israelitas ao saber que Deus enviou Jonas, esse homem que nós vimos até agora, para pregar arrependimento ao maior inimigo do mundo antigo. Para Jonas, mesmo esse Israel desviado, com o rei mau, Jonas via Israel como o único alvo escolhido para receber a misericórdia de Deus. Via também Israel
como sendo a mola pelo qual Deus cumpriria os seus juízos, os seus propósitos no mundo. Para Nínive, Nínive era um povo mau, violento, opressor, inimigos de Israel, que deveriam ser exterminados do mundo. Podemos aqui ver, levantando esses vários pontos, podemos tentar perceber que a missão era pesada. Faz sentido para você? Para Deus faz todo sentido. Veremos isso nos próximos capítulos do livro, nos próximos estudos. Então veja até aqui que Deus levantou Jonas e disse: Jonas, levanta, vai e clama contra a cidade. Levanta, vai e clama. O que Jonas faz? Jonas levanta, foge e desce. Veja a diferença. Deus diz: levanta, vai e clama. Versículo 2 de Jonas. Deixa eu voltar aqui a Jonas. Capítulo 1, versículo 2, veja. Deus diz: levanta, vai e clama contra a cidade. No versículo 3, diz que, porém, Jonas levantou para fugir da presença de Deus, descendo a Jope. Então ele faz o contrário, ele levanta, foge e desce. Perceba que ele não vai para onde Deus mandou, ele desce, certo? Se você acha que a missão de Jonas pregar em Nínive era difícil, Jonas dobrou a aposta quando pensou que poderia fugir de Deus. O plano de Jonas era o oposto ao plano de Deus. Deus diz a ele para ir, vai, Jonas desce. Deus diz: vai a Nínive, Jonas quer ir a Tarsis. Por que Tarsis é escolhido? Porque Tarsis era o lugar mais longe possível de Nínive. Era a última cidade do mundo conhecido. Ficava no extremo da Espanha. Era uma viagem de 1 ano até chegar a Tarsis. Nínive era a viagem por terra, Tarsis a viagem por mar. Tudo era o contrário. Tudo era o oposto. Na lógica de Jonas, era melhor Nínive ser totalmente destruída para que mais tarde não viesse destruir Israel. Então veja, Jonas aqui conhecia Deus bem. O seu medo não era ser morto pregando. Ele está lá pregando e alguém matar ele. O medo de Jonas era ele ir pregar e que através dessa pregação houvesse a possibilidade de arrependimento da cidade. Isso pode ser visto no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2, quando ele lamenta contra Deus, porque já suspeitava que se ele fosse pregasse, Deus iria conceder arrependimento. Deus ia derramar misericórdia. Então, ir para Tarsis era para ele o seu recurso, a sua tentativa de resistir, de atrasar o plano de Deus. Também indo no sentido oposto. Possivelmente, Jonas pensava que Deus teria que providenciar outro em seu lugar. Deus teria que acionar o plano B por conta que Jonas foi para longe. Mas veja, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, eficaz. Deus não é pego por imprevistos. Deus não é pego por contingências. O plano de Deus é realizado, é executado, ele se cumpre. Nesse momento em que Jonas foge, nós já chegamos aqui um pouco no versículo 3, do capítulo 1 de Jonas, diz que ele se levantou e fugiu. Nesse momento, Jonas revela um pouco do seu coração. Por quê? Jonas pensa ter um coração que decide melhor do que Deus. Jonas conclui que o plano de Deus não é bom o suficiente. O plano de Deus não era sábio o suficiente. E por fim, o plano de Deus não era justo o suficiente. O plano de Jonas era melhor. Era assim que ele pensava. Era isso que o seu coração dizia. E se nós formos ver, analisar bem, com sinceridade,
Geralmente pensamos o mesmo quando duvidamos de Deus. Em situações difíceis, como num consultório, atordoados por receber um exame, uma biópsia, desesperados pela crise que se instalou no mundo, por estarmos temerosos com o emprego que você não acha, ou as tentativas frustradas que se acumulam por todos os lados. Um relacionamento perfeito, parecia perfeito, sonhos, muitas coisas planejadas e tudo do nada vira poeira. Automaticamente o grito do coração humano é: Deus não sabe o que está fazendo. É um eco pequeno que vai ganhando força com o passar do tempo. Então, qual é a realidade? Deus sabe o que é melhor para nós, ou somos nós que sabemos o que é melhor para nós? Um coração sem Deus sempre acha que está melhor orientado. Duvidamos de que Deus é bom, ou de que Ele não esteja comprometido em nos fazer felizes. Se nós não acharmos uma razão para algo que Deus diz, ou algo que Deus faz, nós acabamos presumindo que o plano dele não é bom. E aí acionamos o nosso modo automático, nossos planos, nossas vontades. Isso é bem comum. Adão e Eva também agiram da mesma forma. Fizeram isso no Éden. O primeiro mandamento foi a liberdade para comerem tudo, menos um fruto específico. Deus não deu a razão para a sua proibição. Eles decidiram, então, que se eles não conseguiam pensar em um bom motivo para a ordem, então é porque não tinha. O fruto é descrito como que parecia bom, agradável e desejável para comer. Eles não confiaram no mandamento de Deus e por isso eles comeram. Podemos aqui pensar quantas vezes fazemos o mesmo dia após dia. Nós imaginamos que o nosso pecado, a nossa vontade, o nosso sonho, o nosso desejo é melhor para nós naquele momento. É a melhor decisão. Você quer, você precisa, você não pode viver sem aquilo, tem que ser agora. Mesmo que isso custe o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus, mesmo que você precise fugir de Deus, fugir da oração, fugir da leitura das Escrituras e, por último, fugir da igreja. Os discípulos de Jesus também tiveram atitudes semelhantes. Eles também achavam que pensavam melhor do que Jesus. Nós temos estudado em torno do livro de Marcos e constantemente nós somos avisados, nós percebemos que os discípulos, no momento em que Jesus falava da sua morte, da sua prisão, do que era necessário acontecer, aparecia logo em seguida um discípulo e dizia: Jesus, não fala isso. O teu plano, eu queria dizer o seguinte: o teu plano não é bom o suficiente. O teu plano não é legal. É melhor o nosso plano. Então, para eles, o plano de Jesus não era um plano bom. Veja as implicações que isso tem na nossa vida. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas. Um dia a palavra do Senhor veio a nós também. A palavra do Senhor tem um objetivo a cumprir. Veja o que ela implicou a Jonas: levanta-te. O que é levanta-te? É conhecer a vontade de Deus nos tira da inércia, põe ritmo, põe movimento em nossas vidas. Nós temos uma missão a cumprir. Veja que Deus diz a próxima palavra: vai, Jonas. Como nas histórias, na história de Jesus aos 10 leprosos, podemos ver o seguinte: chegou 10 leprosos querendo ser curados e Jesus diz: vão se apresentar ao sacerdote. E enquanto eles vão indo, as suas chagas vão sarando, seus problemas vão sendo resolvidos. Todos temos defeitos e caminhamos nessa vida seguindo a palavra de Deus. Enquanto vamos seguindo,
nossas chagas vão sendo saradas, nossos problemas vão sendo tomados por Deus. Enquanto você vai cumprindo a missão de Deus, a sua visão vai melhorando. Você vai aprendendo a depender de Deus. Você vai aprendendo que Deus é bom, que a sua vontade é boa. Você vai percebendo que estar onde Deus te colocou é o lugar mais confortável, mesmo que você esteja na maior tribulação da sua vida. Outra coisa que nós temos no versículo 2 é que Deus diz a Jonas que fala a eles que o juízo vai vir, e o juízo de Deus virá, mas Deus ainda tem gente para salvar nos nossos dias. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, pode ser seus amigos, seus parentes. O portfólio de Deus para eles é você. Você é o rosto de Deus, você é a voz de Deus para eles. É você que eles verão. Os ninivitas nunca tinham lido as Escrituras, nunca conheceram os mandamentos, a vontade de Deus, o poder de Deus para transformar suas vidas. Tudo o que eles iriam ter era Jonas. Será que Deus escolheu Jonas errado para a tarefa? Será que Deus escolheu você e eu para a tarefa errada? Devemos pensar sobre essas coisas. Passamos a maior parte do nosso tempo de espiritualidade com Deus, pedindo, orando, cantando para que Deus venha, para que Ele faça, para que Ele fale, para que Ele apareça. Então temos aqui nesse texto que Deus vem, e Deus fala, e Deus pede. Mas isso tem implicação na nossa vida, porque vamos conhecendo a Deus passo a passo, e à medida que conhecemos, não podemos ficar parados. É preciso que levantar-se dos nossos pecados, ir, andar, seguir, ter uma comunhão diária. Se nós ouvimos a mensagem, se nós entendemos a mensagem, mas nós não agimos, não nos colocamos no caminho, nós estamos nos igualando ao método de Jonas, pensando ser melhor ficar do nosso jeito. O pecado, o mundo, o diabo sempre nos assolarão para nos fazer fugir, nos fazer parar, nos fazer desistir, nos fazer resistir à vontade de Deus. Cristo morreu para nos dar uma nova vida. O Espírito Santo acompanha o crente, capacitando ele a resistir o mundo e as suas armadilhas. A realidade, irmãos, não é aquilo que nós pensamos, construímos ou tentamos fazer. A realidade é aquilo que Deus diz que é. E Deus diz: levanta, vai e clama. E agora, o que vamos fazer? Que os irmãos possam estar meditando nesse texto, orando, pedindo a Deus que mostre quais passos devem ser deixados para trás e quais os passos devem ser traçados para frente. Amém.